Vamos lá, gente linda, vamos para o dia 27 do nosso desafio Leitura do Corpo da Constituição Federal em 60 dias. Hoje vamos fazer a leitura dos artigos 145 ao 149C. Venham comigo, começando título 6 da Tributação e do Orçamento. Capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, seção 1 dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: inciso 1, impostos; inciso 2, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3, contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas. Então, de novo, artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: inciso 1, impostos; inciso 2, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; e 3, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter por base de cálculo própria de impostos. De novo, parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Parágrafo 3º. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Parágrafo 4º. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Artigo 146. Cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha A, definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. De novo, leitura da linha A. Definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. A linha B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. A linha C, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5.
A linha D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso dos impostos previstos nos artigos 155.2 e 156-A, das contribuições sociais previstas no artigo 195.1 e 5 e parágrafo 12, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo 1º. A lei complementar de que trata o inciso 3D também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, inciso 1, será opcional para o contribuinte. Inciso 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Parágrafo 2º. É facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156-A e 195.5, nos termos estabelecidos nesses artigos, hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Parágrafo 3º. Na hipótese de recolhimento dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5, ser realizado por meio do regime único de que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a opção, inciso 1, não será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195.5 pelo contribuinte optante pelo regime único e, inciso 2, será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156-A e 195.5 pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º, de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e de serviços do optante, em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Competem à União, ao território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal, cabem os impostos municipais. Novamente, artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal, cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, inciso 1, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2.
no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146.3 e 150, inciso 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio do regime próprio de previdência social cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Inciso 2. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3. Poderão ter alíquotas. Alínea A. Ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro. A linha B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Novamente, parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Artigo 149-A. Os municípios e Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão e a melhoria dos serviços de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput
na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo 149b. Os tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5, observarão as mesmas regras em relação a: inciso 1, fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos. Inciso 2, imunidades. Inciso 3, regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação. Inciso 4, regras de não cumulatividade e de credenciamento. Parágrafo único. Os tributos de que trata o CAPT observarão as imunidades previstas nos artigos 150, inciso 6, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no artigo 195, parágrafo 7º. De novo, os tributos de que trata o CAPT observarão as imunidades previstas no artigo 150, inciso 6, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no artigo 195, parágrafo 7º. Artigo 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A e da contribuição prevista no artigo 195-5, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Parágrafo 1º. As operações de que trata o CAPT poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme nos termos de lei complementar. De novo, parágrafo 1º. As operações de que trata o CAPT poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme nos termos de lei complementar. Parágrafo 2º. Lei complementar poderá prever hipóteses em que não se aplicará o disposto no CAPT e no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nas importações efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, o disposto no artigo 150, inciso 6, a linha A, será implementado na forma do disposto no CAPT e no parágrafo 1º, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. Aqui terminamos a leitura para o dia 27. Eu sei, gente, que tem muito artigo aqui fazendo referência a outros artigos e a gente não retornou para verificar qual é o conteúdo a que se refere essas remissões. O que a gente está fazendo é lendo a Constituição como se estivesse dando um voo por cima para conhecer o que é que tem aqui. Futuramente, depois de terminarmos o desafio da leitura em 60 dias do corpo da Constituição Federal, a gente vai repassar, porque leitura só não é, estudar a leitura é o primeiro contato, a gente vai repassar artigo por artigo, revisando e entendendo mais profundamente. É como se a gente estivesse agora voando sobre um terreno com um avião, depois a gente desce nesse terreno com o facão e vai explorando cada cantinho dele, ok? Mas tenham paciência. A opção que eu dou é: terminou a leitura do dia? Vá atrás do que foi remetido, do artigo a que o que você acabou de ler referenciou. Mas, nesse primeiro momento, foco no objetivo, que é a leitura da Constituição Federal em 60 dias. Até a próxima, pessoal!